Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Irmãos, quando nós ouvimos falar sobre piedade hoje no contexto que nós vivemos, uma das primeiras coisas que vem à nossa mente é que o piedoso é aquela pessoa boa. Piedoso, então, é o altruísta. O piedoso é aquela pessoa que se doa pelo próximo e que faz tantas coisas boas em prol de alguém. Mas biblicamente, principalmente no Novo Testamento, essa palavra ela tem uma outra conotação. No Novo Testamento, o piedoso, ele é um devoto. No Novo Testamento, o piedoso, ele é um adorador. O Novo Testamento, ele não traz a imagem do piedoso como alguém que simplesmente faz caridade. Não existe essa conotação no Novo Testamento. E é interessante porque quando Calvino também ele vai falar sobre o piedoso, ele utiliza algumas frases interessantes. Ele diz que a verdadeira piedade consiste em um sentimento sincero, que ama a Deus como Pai e o reverencia como Senhor, que apropria-se de sua justiça e teme mais ofendê-lo do que enfrentar a morte. Em outra parte, ele diz o seguinte, ele diz assim: eu chamo piedade aquela reverência unida ao amor de Deus, o amor que é fruto do conhecimento dos seus benefícios. E em outro lugar, ele fala que toda a vida dos crentes deve ser um tipo de prática de piedade. São aqueles homens que são verdadeiros cultos ambulantes, que cultuam a Deus com as suas vidas. O piedoso é aquele homem que vive em eterno culto a Deus. A sua vida é manifestada como a pulsão do culto a Deus. E ele adora a Deus com isso. E Deus é glorificado através da vida desses homens. Olhando para o nosso contexto, e quando nós ouvimos falar sobre piedade, de uma maneira geral, principalmente na igreja brasileira, eu acho um pouco difícil nós encontrarmos piedade cristã, essa piedade descrita no Novo Testamento, essa piedade descrita por Calvino, por todos os reformadores. Os puritanos viveram piedosamente. Os homens e as mulheres que viveram para Deus no passado viveram piedosamente. E quando nós voltamos os nossos olhos para o presente e nós nos deparamos com a igreja, com os cristãos hoje, nós percebemos que a piedade é uma prática muito dissociada de tudo que essas pessoas vivem. Que a piedade que essas pessoas vivem, na verdade, é falsa. Porque Paulo vai dizer o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. A versão NVI, ela traz a seguinte expressão, ela diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Portanto, vejam, a piedade ela está atrelada à pregação fiel das Escrituras. A piedade cristã, ela precisa estar atrelada à fé gerada no coração do eleito por Deus. A piedade, ela precisa estar atrelada ao pleno conhecimento da verdade. Do contrário, não pode existir piedade. Se não existir essas coisas na vida do crente, na vida do salvo, na vida de quem se intitula evangélico, tudo o que ele vier a professar é impiedade.
Não existe piedade fora do verdadeiro conhecimento de Deus. Quando nós olhamos de novo para o nosso cenário, nós percebemos uma crise, mas uma crise da ausência dessa piedade. E de repente a gente pode acreditar que essa ausência de piedade, ela está configurada só lá fora, nos outros. A gente pode começar a acreditar que a igreja deveria fazer mais como instituição, mas individualmente nós não fazemos nada. Individualmente a nossa vida não serve para adorar a Deus da maneira como Ele deve ser adorado. Individualmente a nossa vida não é um culto. É por isso que muitas vezes quando nós chegamos no culto, tanto no dia solene como em outro culto da semana, a gente cultua de qualquer jeito. Mas você cultua de qualquer jeito porque lá fora a sua vida não reflete isso. Aquilo que os crentes fazem dentro das igrejas, dando nome de culto, ajuntamento, reunião, é um reflexo da vida que essas pessoas levam lá fora, dessa dicotomia de vida. Essas pessoas acreditam que é possível ser cristão dentro do templo e fora dele viver uma vida ímpia. Essas pessoas acreditam que é possível você vir ao culto solene, adorar a Deus, e quando você sai do culto é como se você tivesse liberado para fazer aquilo que você quisesse. É como se fosse possível de repente você professar uma fé em Deus aqui dentro e lá fora você ser um ateu declarado nas suas práticas. A impiedade que a nossa nação vive, principalmente por meio dos evangélicos, ela é refletida também na política. Nós somos não sei quantos milhões de evangélicos aqui. A piedade desses homens não consegue mudar os aspectos mais básicos da vida deles. E aí, só porque eles dizem que são cristãos, eles resolvem se enganjar politicamente em alguma coisa. E no geral, nós temos visto que o resultado de tudo isso é desastroso. O resultado de tudo isso serve para que o nome de Deus seja envergonhado por esses homens. Tudo isso que nós vemos acontecer. E às vezes a gente acha que o que resolveria para o país seria alguma reforma política, agrária, tributária, do judiciário. Mas o problema, irmãos, é que enquanto nós estivermos vendo no nosso país essa teologia crescer, a moralidade vai diminuir. Os padrões santos pelos quais alguns homens morreram no passado e viveram, eles vão diminuir. Pode ser que ele desapareça se de repente 100% da nação for evangélica dentro desses padrões. Pode ser que seja a maior vergonha do mundo, da história, se esse país for convertido a esse tipo de cristianismo. Pode ser que seja a maior vergonha da nossa cidade, do lugar onde nós moramos, se de repente a nossa prática de piedade se resumir única e exclusivamente dentro das quatro paredes dos nossos templos. Pode ser que de repente a gente não consiga influenciar ninguém. É possível que dentro do nosso trabalho, dentro do nosso ambiente de sala de aula, dentro da faculdade, dentro do lugar onde nós convivemos, pode ser que nós vivemos impiamente. E aí quando chega no dia do culto, a gente resolve vestir a nossa roupa de crente e vir para a igreja. Aquilo que Paulo está dizendo aqui, irmãos, ele diz que a pregação do verdadeiro evangelho precisa produzir nos eleitos algum resultado. É impossível um eleito ouvir a palavra e continuar vivendo como um ímpio. É impossível alguém que professe fé em Deus, que foi alcançado por essa fé, que foi alcançado por Deus através da pregação da palavra, e viver de maneira dissoluta, impiamente. É impossível.
É impossível o pleno conhecimento não gerar em você nenhum fruto fora daqui. Mas o que nós vemos em muitos lugares é que domingo após domingo essas pessoas estão ouvindo os sermões, essas pessoas vão na igreja, essas pessoas participam da vida eclesiástica de alguma maneira, mas elas não são tocadas. Essas pessoas vivem pior do que o ímpio lá fora, porque muitos ímpios lá fora eles não têm a oportunidade de ouvir o verdadeiro evangelho, mas essas pessoas têm. Elas ouvem e vão para a igreja domingo após domingo, e as suas vidas são uma derrota para o evangelho. É possível que nós tenhamos aqui pessoas dessa natureza. É possível que de repente você tenha vivido a sua vida inteira à sombra de uma boa doutrina, à sombra da doutrina reformada, mas você é pagão, você é ímpio. O conhecimento de Deus, ele não produz ortodoxia morta. A pregação genuína do evangelho não pode desembocar em uma vida seca. E se isso estiver acontecendo com você, você precisa rever algumas coisas. Se tudo que foi pregado até aqui, se tudo o que você ouviu até aqui, não só no retiro, mas durante toda a sua vida, se não desembocar em uma vida piedosa, em uma vida que adore a Deus e que Deus seja adorado através da sua vida, você está numa situação muito difícil. Porque para o ímpio lá fora, a mensagem do evangelho pode transformá-lo. Para o ímpio lá fora, que foi eleito por Deus, quando ele ouvir a mensagem do evangelho, Deus vai gerar fé no coração desse homem e ele vai responder. Mas e para você? O que vai sobrar para você? O que sobra para a gente quando nós vivemos à sombra de homens como Lutero, como Calvino, como os puritanos, homens que revolucionaram o mundo, transtornaram o mundo da sua época? E nós? O que nós fazemos hoje com toda essa herança que nós recebemos? O que nós fazemos com essa, talvez, fé, que para a maioria das pessoas é só assentimento intelectual com a doutrina? Talvez seja esse o seu problema. Talvez você concorde com muita coisa. Talvez a sua mente consiga concordar com muitos pontos da doutrina, mas o seu coração não foi tocado por ela. É por isso que o resto da sua vida continua do mesmo jeito. Não pode existir vida piedosa sem a pregação fiel da palavra de Deus. A pregação, ela precisa necessariamente levar os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade. A fé verdadeira não é uma fé meramente intelectual. A fé verdadeira, ela aponta para a eternidade. Ela direciona a sua vida para a eternidade. Viver piedosamente é viver com um senso de eternidade constantemente. É viver sabendo que você está vivendo diante de Deus todos os dias da sua vida. Viver piedosamente é você viver com esse sentimento de que a cada minuto, a cada passo, tudo aquilo que você for fazer precisa desembocar em adoração a Deus. Deus precisa ser adorado com aquilo que você está fazendo. E quando você vive uma vida totalmente dissociada disso, é porque você de fato não está se preocupando com a glória de Deus. Quando você vem ao culto de maneira relaxada, quando você vem porque tem que encontrar algumas pessoas para cumprir tabela, você não está levando Deus em consideração. O fim de todo cristão, o fim de toda a piedade, de todo o conhecimento, de toda a pregação, de toda a fé, é adorar a Deus, engrandecer o nome de Deus com as nossas próprias vidas. Não existe tutorial de internet nenhum que vai fazer você viver desse jeito. O que existe é a pregação verdadeira do Evangelho, a fé gerada no teu coração por Deus. Nós que professamos a teologia reformada temos a obrigação, o dever de vivermos vidas piedosas. Se isso não acontecer, eu quero que você saiba que o pior dos homens vai ser tratado com menos rigor do que você no dia do juízo. Todos nós dizemos que nós fomos alcançados por Deus,
que não foi uma decisão nossa, que não foi nenhuma pulsão nossa, do nosso coração, que nos levou até Deus. Nós fomos escolhidos, nós fomos eleitos por Deus. E se tudo isso parar aí, então existe uma contradição nos termos. Nós precisamos individualmente observarmos as nossas vidas à luz da Escritura, à luz de todos esses homens que viveram piedosamente e que morreram por conta dessa sua piedade, foram até o fim com isso. Se a sua vida e o culto que você oferece a Deus refletem a impiedade do seu coração, Deus será glorificado em você. Você não tem como fugir disso, porque no final das contas, Deus sempre vai ser glorificado, nem que seja lançando muitos crentes no inferno. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas.